Fala, meu aluno, tudo bem? Mais uma aula de redação no nosso laboratório aqui, professor Werley. Nós vamos trabalhar mais um eixo temático. Nós estamos trabalhando o eixo educação. E dentro da educação, nós estamos trabalhando algumas propostas, possíveis propostas. Vale lembrar que o nosso foco hoje não é adivinhar o tema. Não fica, professor, quer adivinhar. Não é isso. Nós queremos que você esteja preparado para toda e qualquer temática. Então, para isso, faça as anotações do seu caderno. Vamos recapitular o que falamos na última aula. Na última aula, nós falamos sobre evasão escolar. Como acabar, como reduzir, de fato, a evasão escolar no nosso país. Falei com vocês também que a evasão escolar ela tem vários fatores. Um desses é a desigualdade social. Infelizmente, famílias às vezes acabam obrigando ou precisando que os filhos trabalhem para que auxiliem ali na renda, para pagar contas, para a questão do alimento. Então é interessante você pensar nisso aí. Não é simplesmente culpar o aluno porque ele é preguiçoso, porque ele não quer ir para a escola. Não é isso aí. Mas nós temos que tentar outras ideias. Lembra que eu falei com vocês na competência 3? Eu trabalho vários exemplos, várias ideias, vários fundamentos para que você escolha aí um ou dois para sua redação. Ok? Falei com vocês sobre a área do conhecimento, apresentei vários, a exemplo do seu Madruga, quando ele vai ali dar aquela aula na escola ali no seriado Chaves, que todo mundo fica transtornado, fica impactado por aquilo que ele está ensinando. Diferentemente que ocorria com a aula do próprio professor, mostrando assim que às vezes o desinteresse do aluno não é simplesmente no conteúdo e na escola, mas como esse conteúdo é abordado. Então aí nós precisamos trabalhar da didática, não somente criticar, mas na atualização dos professores de toda a escola. Mostrei para vocês como que a mídia também ela pode ser uma grande interventora. Como que a mídia pode trabalhar com isso aí? Não basta, meu aluno, minha aluna, simplesmente você falar, olha, é preciso criar propagandas. Não. Por quê? Às vezes esse aluno está em casa e a escola não tem acesso, mas eu tenho uma rede social, que a prefeitura pode utilizar, o governo pode utilizar, que a própria escola pode utilizar como propósito disso aí. Então, quando nós falamos mídia, nós falamos da mídia como um todo, televisiva, social, ok? Se você não fez uma redação, por favor, anote essas informações, essas e outras que nós passamos nas aulas, na aula anterior, para que você possa produzir um texto agora. E assim, depois, assistir essa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os desafios. Obviamente, eu já trabalhei os desafios, mas os desafios para a valorização da educação no Brasil. Nós falamos sobre a ideia da violência, que também é um desafio, a evasão, mas como que eu vou valorizar a escola? Por que eu aluno, vou valorizar a escola, eu, família, vou valorizar a escola, eu, professor, eu, sociedade ou governo? Como que ela vai valorizar a educação? A educação é a base, a educação é a base. Mas ela está sendo a base? Ela está sendo valorizada como a base ou só está sendo nas frases bonitas da rede social? Então nós temos que trabalhar ali também como que o livro, O Extraordinário, pode pensar sobre isso aí. A união dos pais, a união do pai, a união da escola, da família como um todo, da sociedade. Como que o governo e a sociedade podem intervir, eles podem trabalhar de forma conjunta, ou em cada um nas suas particularidades, mas resolvendo, valorizando a escola. Lembrando o seguinte, todo o tema da redação, seja ele um tema positivo, ele sempre vai ter uma problemática que você precisa buscar. Valorizar a educação é positivo, mas por que não está sendo valorizado? Quais são os problemas? É aí que a gente entra na ideia do deu branco. Professor, deu branco na minha vida. Caramba, deu branco. E agora? Vamos lá então. Primeira coisa, experiência pessoal. Você, aluno, conhece algum educador? Alguém que trabalha na área da educação? Professor, zelador, todos. Diretor. Quais são os problemas que eles apresentam? Por que eles falam, olha, não vai para a educação, que é um lugar muito difícil, a desvalorização do salário. Então começa essa experiência pessoal. Quantos alunos que estão nos ouvindo agora querem seguir a carreira na docência, querem trabalhar na área de licenciatura, querem virar um professor? Se você quer, beleza, você já tem os medos. Quais são os medos? Ou se você não quer, por quê? Às vezes tem aluno, eu queria ser professor, mas já vi, professor ganha muito mal, não quero, entre aspas, passar fome, fecha as aspas.
Vejo aluno falar direto, professor, não quero passar fome não. Né? Então, será que isso aí, será que a escola está refletindo isso? Será que a educação brasileira está refletindo que não é valorizado? O que está acontecendo? Já viu algum filme retratando sobre isso? Alguma série? Algum trecho daquela série? Não precisa ser a série completa, tá, gente? Eu não preciso criar uma, né, encontrar uma série lá no canal lá, e olha, essa aqui fala só sobre a valorização da educação. Não, às vezes é um filme que está falando sobre ficção científica e num trecho daquele filme, aquele trecho ali, no pequeno fragmento, vai falar sobre a valorização da educação. Então é aquele trecho que você vai utilizar como ilustração para a sua redação. Obviamente, se tiver um filme por completo, melhor ainda. Mas não precisa ficar se preocupando. Às vezes uma novela, um trecho de uma música, alguma coisa assim. Algum livro que você já leu que fale sobre educação, processo educativo no Brasil, a valorização e a não valorização, os desafios. Então, se você tem um livro, alguma coisa, é melhor. Ah, eu já li um livro, professor, que falou sobre isso. Eu tenho uma lei, já conheci uma lei que fala sobre a valorização dos docentes, dos educadores. Se existe uma lei, ela não pode ser levada em prática. Ou como que o texto de apoio vai tratar isso? Perceba que você não basta você fazer um projeto ali e jogar qualquer coisa. Você precisa entender o que o texto de apoio está falando. É estratégia. O projeto de texto ele começa ali. O texto de apoio literalmente está ali para ajudar, ensinar, mostrar o que a proposta de redação ela busca, o que você precisa resolver. Obviamente a própria escola, como que a escola valoriza ali o seu ambiente, seus funcionários, né, os seus alunos, como que a família, como que a sua família hoje vê a escola, como que a sua família observa hoje o ser educador. Qual é a interação que há entre a sua família e a escola? E como que o próprio governo vê? Como que o governo tem analisado os nossos professores, as nossas escolas, diretores, os familiares, os nossos alunos. Então é muito interessante você buscar essas referências, buscar aí, né, na sua mente, no seu conhecimento prévio, para você pensar numa redação. É por isso que eu gosto de fazer essa didática aqui, essa ideia de deu branco. Não é que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que nesse exato momento você já pensou na introdução, já pensou no desenvolvimento e na conclusão e, obviamente, também na área, na referência, na área do conhecimento ali do seu texto. Ok? Olha essas frases, depois eu vou mostrar para vocês de quem foi que disse, da onde eu tirei. Método do século XIX. Professores do século XX e alunos do século XXI. Vou repetindo. Métodos do século XIX. Ou seja, a forma de ensinar é do século XIX. Os professores estão no século XX, mas os alunos estão no século XXI. Já tem aí uma problemática que eu já preciso pensar, caramba, como que eu vou colocar a galera no mesmo século? Porque o aluno, ele evolui. O professor, às vezes, por conta, né, dos seus trabalhos, ele vai ficando ali com os mesmos, né, mecanismos educacionais, ele não tem um apoio, ele não tem tempo para isso, para uma atualização. O aluno ele está ali estudando, então ele vai se atualizar. Infelizmente, eu conheço profissionais que a mesma aula, são poucos, tá? Mas as mesmas aulas que deram para mim quando eu era o terceiro ano, continuam hoje. Mas não é a culpa ali. Por que o Estado, no geral, não no Espírito Santo, mas o Brasil, né, no geral, por que não trabalha essa valorização? O que está faltando nisso aí? Ah, professor, mas eu já vi, né, por exemplo, aqui no nosso Espírito Santo, a SEDU disponibilizar algumas atualizações. Beleza, mas lembra que eu falei com vocês que a redação não é nível estadual. Você não vai pensar nas estratégias voltado para para aqui, para o Espírito Santo. Você precisa pensar no nível Brasil. Obviamente, se você já viu no site da SEDU, no Instagram e alguma coisa que trabalha sobre atualização, até o próprio canal do YouTube trabalha com isso aí, esse canal que vocês estão assistindo, é muito interessante você pensar nessa ideia. Olha, às vezes tem as ferramentas e tem como criar ferramentas para atualização dos professores, exclusivamente aqueles que não têm tempo, via rede social, via o YouTube, via vídeos, porque às vezes ele não pode ir até o local por conta da sua carga horária extensa.
Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Às vezes o que ocorre aqui no estado pode ser um exemplo para você colocar dentro da sua redação. Olha lá, muitos professores falam, os alunos não são mais os mesmos. Então eu pergunto, por que eles dão a aula do mesmo jeito? Essa frase não é minha, nós vamos ver de quem é e como que eu posso utilizar e ela vai fazer um sentido. Tanto a primeira, tanto a segunda citação vai fazer um sentido ao longo da nossa aula de hoje. Olha lá, primeira coisa que eu tenho aqui, nível Brasil, docentes, baixa valorização da profissão, salários às vezes baixos, formação infelizmente às vezes ruim, não por culpa da maioria, mas às vezes a questão, né, das oportunidades, carreira, às vezes não há um tanto interesse em seguir a carreira profissional, infelizmente há um desprestígio social. Lembra que eu falei com vocês por que o aluno A ou B não quer seguir a carreira de professor na educação com medo de passar fome? Infelizmente, às vezes a gente tem a violência retratada dentro do ambiente escolar que atinge os docentes, falamos sobre isso, né? E, obviamente, se eu não tenho a participação familiar, o professor ele vai perdendo o que nós chamamos de autoridade. Entenda essa autoridade como aquele domínio de sala de aula, tá bom? Obviamente, nós temos a outra questão também, o outro desafio, tá, queridos? Eu estou apresentando para vocês desafios para a valorização educacional. Primeiro desafio, eu tenho que olhar logo os professores. É um desafio resolver isso. Os estados, eles estão fazendo, né? Mas é um trabalho longo. Hoje, 2020, que nós temos hoje em educação, está muito, né, além daquilo que nós tínhamos há tempos atrás. Então é interessante a gente pensar nisso aí também. Evoluímos, mas precisamos a cada dia evoluir, porque os alunos eles estão evoluindo muito mais rápido que os próprios professores. Então o Estado ele precisa trabalhar nessa ação conjunta aí. As deficiências também na estrutura, né, na infraestrutura das escolas, do ensino básico, falta de material didático, equipamentos, espaços às vezes não são adequados, merendas também, né? Então nós temos que trabalhar com a questão de alimentação do educando, a questão do espaço, do material didático para o educador. Então são barreiras, são bloqueios, são problemas que ocorrem para a valorização plena. Valorizar a educação, que é o nosso tema, não é simplesmente falar, olha, eu gosto de educação, parabéns, dia dos professores, é isso aí, eu gostei de educação. Não, não é somente isso, aí você está fazendo o seu papel. Mas valorizar a educação tem outros caminhos. O primeiro, né, não que seja o melhor, né, mas o necessário é trabalhar com os docentes, melhorar a infraestrutura. A outra coisa que nós temos também são as distorções pedagógicas no ensino básico. Às vezes, em algumas escolas, nós temos um currículo extenso, excessivamente teórico. Lembra quando eu falei com vocês a aula sobre cultura, sobre arte? Falei com vocês da aula sobre evasão escolar? Às vezes o aluno, né, não tem ali o acesso a um bem cultural, ele quer fugir da escola, abandonar a escola por conta disso aí, por conta dessas distorções, né, pedagógicas. O conteúdo não é atrativo para ele. Mais um problema para ser enfrentado para a valorização, de fato, da nossa educação. Nós temos as metodologias ultrapassadas, começamos a falar sobre isso aí. Às vezes, né, não traz um estímulo ao aluno, ele não sente ali vontade de participar das aulas, né? Os resultados ali, os resultados fracos, os resultados insuficientes, né? A péssimo desempenho, às vezes, em alguns lugares. São situações que você precisa colocar, pensar, escolher alguma e jogar na sua redação. Professor, mas a minha escola é pública e ela tem um excelente resultado. A metodologia da minha escola é fantástica, né? Os professores eles conseguem trabalhar tanto a ideia do teórico quanto a prática. Perfeito, mas nós estamos trabalhando em nível Brasil. Então você pode pegar algumas experiências aqui do Espírito Santo, da sua escola, e jogar na sua redação. Então nós temos basicamente focado nesses resultados. Queridos, aquilo que eu falei com vocês, os problemas é o quê? O ensino, às vezes, em algumas escolas, é voltado para o mercado de trabalho. É mecânico aquilo. Já vi um aluno às vezes falar, professor, pelo amor de Deus, eu
Não quero saber de futuro, eu quero saber do agora. Eu vi um aluno às vezes discutir, eu não quero o Enem, eu quero viver o agora. Vamos, prepare para viver o presente, vocês só estão falando do futuro. E eu parei para pensar e realmente aquele aluno estava certo. Eu estava com foco, olha, Enem, 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 mas o que ele estava vivendo ali agora? Qual é o preparo? Obviamente, você no terceiro ano, você no segundo ano, você no ensino médio, você tem esse foco. Mas nós não podemos simplesmente pensar em vida profissional. Infelizmente, algumas escolas vão trabalhar com isso, né? Então nós temos a diferença ali gritante entre, em alguns lugares do país, entre o ensino público e o ensino privado. Em alguns lugares nós temos essa questão, uma qualidade fantástica no ensino privado, escolas particulares, e o ensino público ele está deixando de lado. É por isso que toda vez que nós olhamos algumas propostas governamentais, ela tem como foco a educação. E não é fácil, porque nós temos na educação, não é simplesmente o governo falar, vou resolver. Eu tenho também a falta de apoio dos pais, dos responsáveis. Eu tenho a violência perpetuada dentro das escolas. São problemas que vão me atrapalhar a valorizar a educação. Né? Às vezes, o sistema educacional possui um método, vamos chamar assim, um método decorativo e não humanitário, crítico. Olha o tanto de informação que você pode colocar. Você vai falar o seguinte, sua redação é sobre a valorização, mas para valorizar eu preciso trabalhar como um todo. Né? Eu preciso dar qualidade e para isso retirar a violência, proibir a violência, eu preciso melhorar o aspecto didático, né? Eu preciso valorizar tanto as escolas particulares quanto as públicas, elas precisam trabalhar na mesma ideia de igualdade aqui. Eu preciso pensar nisso aí. Eu preciso entender esse método, entender essas informações para jogar dentro do meu texto. Obviamente, em alguns lugares, especialmente em algumas escolas públicas, elas visam apenas o lucro e às vezes olha para o estudante, e algumas escolas, né, que lucro, 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 o aluno ali está como um lucro, como uma mercadoria. É triste isso, nosso cenário. Não valoriza muito a questão do aprender, mas o que ele está pagando, o que ele está recebendo. A falta também, né, que eu falei com vocês já, do estímulo do senso crítico em algumas escolas. Infelizmente, os estímulos dos docentes e dos estudantes. Eu, enquanto professor, às vezes você prepara uma aula, graças a Deus isso não ocorre constantemente comigo, mas você prepara uma aula fantástica, chega lá, o aluno está desinteressado. São barreiras que o professor sozinho ele não consegue resolver, ele precisa ter o auxílio da família. E às vezes eles querem ter o acesso, mas moram em alguma zona rural e não tem esse acesso, às vezes é abandonado em alguns lugares do nosso país. São barreiras também que, essas barreiras educacionais, elas vão ter outros problemas. Lembra que eu falei com vocês, todo problema vai ter outros probleminhas, ou problemas enormes, no caso ali a desigualdade social. Se eu não tenho uma valorização, eu não valorizo a educação no país, eu aumento a desigualdade. Isso é fato. Ok? Então eu tenho ali, obviamente, outros problemas voltados à valorização dos próprios alunos, que não valorizam a própria escola, ou a escola que não está preparada para a utilização, ou tem e não utiliza equipamentos tecnológicos. Olha um monte de informação que eu estou jogando para você, meu aluno, e você vai selecionar aquela que vai te auxiliar numa redação. Eu não trabalho, vocês já perceberam isso, que o nosso foco não é trabalhar o esqueleto de redação. Joga isso na introdução, joga isso nesse movimento, joga isso. Não é isso. Você precisa conhecer a redação. O nosso intuito hoje é que você aprenda a dissertar, escrever sobre um texto. Ok? Área do conhecimento. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. A escola deve trabalhar com igualdade ou equidade? Eu gosto muito dessa imagem. Notem, qual é a ideia de igualdade ali? Todos, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então eu preciso trabalhar todos os alunos, todos os professores, todas as escolas, em todos os lugares do mesmo jeito. Será? Olha a ideia de equidade. Eu tenho que entender que algumas escolas vão precisar de um auxílio maior, outros alunos vão precisar de um amparo maior da escola, da família e assim sucessivamente. Então nós não pensamos em educação com igualdade.
Você pode, não é obrigado a seguir essa ideia, tá, meus alunos? Mas vocês podem trabalhar, que a escola não pode trabalhar com igualdade, ela precisa trabalhar com equidade. Precisa entender que cada ambiente escolar, às vezes na mesma comunidade, ela vai ter as suas diferenças, as suas particularidades, e o Estado, a família, né, os professores, o grupo de alunos, eles vão precisar trabalhar com isso aí e precisar melhorar, né, todos aqueles problemas que nós apresentamos para vocês, violências, problemas didáticos, problemas de tecnológica, infraestrutura, para que essa equidade ela seja alcançada, ok? Então nós temos ali também a nossa Constituição Federal, que fala que a educação é dever do Estado e da família, então preciso desses dois, né, agentes aí para valorizar a educação de fato no nosso país. E, obviamente, olha lá, um dos princípios que está ali, valorização do profissional. Lembra que eu falei com vocês? Às vezes, alguns não são valorizados, estão desmotivados. E, obviamente, a garantia do padrão de qualidade. Nesses dois, né, exemplos que eu coloco aqui agora para vocês, nós temos de um lado o livro ou o filme O Extraordinário, do outro lado a série Todo Mundo Odeia o Chris. É interessante no livro Extraordinário que vai mostrar como é que a ação de uma escola, em conjunto com a família, trouxe benefícios, né? No início, trouxe um certo bloqueio para esse menino que não tinha acesso à educação dentro do ambiente escolar, mas como que isso auxiliou a ele a viver em comunidade. E como que a valorização do professor, a valorização do conhecimento do aluno, a valorização das diferenças, né, dos desafios que esse menino ia ter ali, porque ele tinha medo do preconceito, a própria família tinha esse medo. Então é muito interessante você pensar nisso aí. Quando há um trabalho conjunto, família, escola, sociedade, alunos, né, como um todo, os resultados eles vão ser extremamente positivos. Em outro aspecto, nós temos Todo Mundo Odeia o Chris. Obviamente, é uma sátira, é uma crítica, que ele vai falar sobre a educação naquele local, tá, gente? Que alguns professores são preconceituosos, a diretora às vezes não aceita as imposições do aluno, não aceita aquilo que o aluno faz, tem um certo preconceito racial ali, presente na vida ali, mas obviamente a série vai trabalhar uma crítica daquilo que ocorre na realidade daquele país. Mas você pode jogar como critério de ilustração para a sua redação, que isso não está só na ficção, mas infelizmente na realidade há essa questão de não valorização do aluno, não valorização do professor, de didáticas distorcidas e todos esses aspectos vocês podem jogar dentro desse texto. E esse filme aí é fantástico, o primeiro da classe, ele vai apresentar a história de um professor com uma deficiência, com um problema, e ele tenta ultrapassar todas as barreiras para conseguir, de fato, um lugar para dar aula. É muito interessante que mostra ali a trajetória de um profissional de educação. Às vezes, o bloqueio de algumas escolas, a não valorização dos pais, a não valorização da sociedade. E é muito interessante quando eu falo os desafios para, né, valorizar a educação no Brasil, eu preciso valorizar como um todo. A família, o próprio governo, valorizar os alunos e também a valorizar os meus docentes. Eu tenho um outro caso aqui que eu falei com vocês, que já trabalhamos nos outros temas. Geralmente, a área do conhecimento, você pode usar as mesmas. Lembra que eu falei com vocês? O eixo é educação. Cabe a você utilizar com detalhe, né, buscar com aquela área do conhecimento. Por exemplo, eu falei com vocês a questão da evasão escolar, usei o livro Estrelas Tortas. Disse a você que a menina ela tinha um certo bloqueio de ir para a escola, por motivo, já falei na outra aula. Falei também do menino do dedo verde, que ele foi, né, excluído assim da escola porque ele tinha um problema. Nós já trabalhamos com vocês. Ah, professor, mas o que eu posso falar sobre a educação aqui com esses livros agora? Porque lá nós falamos sobre evasão escolar. O que eu posso falar sobre a valorização da escola? Primeiro aspecto, que o livro Estrelas Tortas mostra um despreparo de alguns professores. E como o Estado não valorizou isso, né, como o governo naquele local não trabalhou isso aí, mostra também que não havia ali uma ligação direta mesmo com a escola, com os alunos, porque alguns trechos do livro, o irmão da protagonista, ele sofre ali algumas violências, ele até busca ajuda, mas não consegue. Algumas peças da escola ali tem uma falha, porque há um problema na escola. E se há um problema, é porque não foi valorizado todo o ambiente voltado para o educacional. E outro aspecto aqui é muito interessante. Apesar de Tisto, que é o protagonista do livro O Menino do Dedo Verde, ser excluído da escola, teve um outro ponto
que é a valorização daquilo que é a família, né? A própria família começou no processo educativo. E depois, posteriormente, ó, você pode jogar sobre isso aí, que não basta apenas a escola, né, ensinar, educar. Eu preciso ter também o trabalho com os pais, ok? E, obviamente, aquilo que eu acabei de falar com vocês, que eu iniciei a nossa conversa, é do educador filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele trabalha o seguinte, que infelizmente os métodos que alguns professores utilizam estão no século XIX, os professores estão até atualizados, estão no século XX, mas os alunos estão bem à frente, estão no século XXI. Né? Então ele faz uma certa crítica, não apenas direcionada ao professor, mas como um todo. A escola não é responsabilidade única do professor, mas no geral, se esse professor não está atualizado, se esse professor está com métodos antigos, cabe ao Estado intervir isso aí. Né? Muitos professores falam, os alunos não são mais os mesmos, e eu lhe pergunto por que eles dão a aula do mesmo jeito. Então cabe essa ideia de atualização também. O Estado pode fazer até a parte dele, né? Fornecer processos educativos, fornecer alguns cursos, mas o professor precisa ter essa ideia de mudança, aceitar essa mudança, porque aí ele também vai valorizar a escola. Então, quando nós falamos em valorização da educação, galera, é um leque enorme que você pode pensar em vários caminhos e vai escolher aquele que vai alcançar uma boa nota. Para a gente finalizar aqui, nós temos a proposta de intervenção. A lembrar, governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Ali nós temos o governo, que ele pode trabalhar com questão de capacitação dos professores. Nós temos as próprias ONGs também, que podem criar campanhas, mecanismos para a valorização da educação do nosso país. Nós temos a mídia, que ela precisa, não somente nos dias dos professores, no dia da educação, mas sempre ali incentivar a sociedade, incentivar todos a valorizar a educação do nosso país. O próprio indivíduo ele precisa valorizar, ele precisa entender que a educação é uma base, de fato, para a mudança social. A família precisa trabalhar em conjunto com a escola precisa trabalhar em conjunto com a família e toda a sociedade precisa estar engajada nessa valorização. Não é fácil. Alcançamos, né, outros cenários, alcançamos, né, bons resultados até aqui, mas nós precisamos sempre melhorar para que a educação ela possa caminhar juntamente com os alunos, para que aquilo que o Sérgio Cortella não aconteça novamente, aquilo que o Sérgio Cortella disse não aconteça novamente, que os professores no passado e os alunos no presente, que possamos todos ter essa visão de futuro. Então, para recapitular, nós falamos sobre a ideia de distorções pedagógicas, quando eu falei sobre os desafios para a valorização da educação no Brasil. Falei sobre o livro Extraordinário, como que a valorização da família, a interação da escola, a interação dos alunos, né? Somam isso que nós falamos, escola e educação, e nós temos como proposta de intervenção aí o que o governo pode fazer, tem feito, mas o que ele pode melhorar, e a própria sociedade, né, na questão da valorização da educação. Amigos, são muitos os caminhos argumentativos que você pode percorrer. Eu apenas mostrei algumas ideias. Esse é o tema que eu chamo de tema aberto. Ou seja, você pode falar sobre que a violência atrapalha a valorização, que a questão do salário atrapalha a valorização, que a família atrapalha a valorização, que o próprio Estado atrapalha a valorização, que o próprio profissional atrapalha a valorização. São temas abertos que você pode trabalhar de diversas formas, mas que tenha uma organização, uma unidade textual quando você for escrever o seu texto. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a importância da família no desenvolvimento educacional. Basicamente, já tratamos algum assunto voltado para isso aí, né? O que a família ela tem em ligação com isso. Nós falamos sobre a evasão, sobre a violência, sobre a valorização, mas são textos, professor, parece que nós estamos falando, né, só sobre educação. Sim, é o eixo temático educação, mas abrindo a sua mente para outros caminhos. Vamos falar sobre o que pode causar o bloqueio familiar no acesso à escola, retomar o filme O Extraordinário, como que ele pode ser utilizado como área do conhecimento, e também como o governo e a sociedade pode ajudar nessa problemática. Meu aluno, eu agradeço a participação nessa aula e te aguardo na próxima.